6h41 do esporte. Vamos pular pro nosso bolso? Falar com o Fábio Galo. Nova Manhã. Investimento inteligente com Fábio Galo. Não deixa de ser um esporte pra gente fazer investimento, porque a gente sua, a gente rala, a gente se esforça. Fábio Galo, bom dia, tudo bem? Fábio Galo, que é o seguinte, na semana passada o Fábio nos deu um chacoalhão, porque ele falou que a geração X, que é a galera que tá aí em torno dos 50 anos mais ou menos, tá chegando ali perto da aposentadoria, alguns já se aposentando, mas sem juntar dinheiro suficiente para isso. E aí eu pedi, Fábio, pelo amor de Deus, semana que vem fala o que a gente tem que fazer, né? A gente tá em cima da hora aí, mas será que ainda tem jeito para isso? Fábio, bom dia, você tem a resposta pra gente? Bom dia, Mauro, bom dia, Ana, bom dia a todos. Olha, a resposta eu tenho, de novo. Não tem almoço grátis, como você acabou de falar, né? É isso. Tem que suar um pouco, tem que ralar um pouco para fazer isso. Bom, Mauro, vamos começar do começo, como se diz, né? Ou seja, primeira coisa, você tem que responder uma pergunta muito importante para pensar na aposentadoria. Como eu quero viver como aposentado, né? Ou seja, eu preciso me responder quanto de dinheiro, quanto de grana, de recursos eu preciso ter para viver no momento da aposentadoria. Mas só que a gente tem que partir de um outro pensamento, viu? Agora eu acho que vocês vão gostar. Não, a aposentadoria não é uma questão de idade, é uma questão de estilo de vida, né? A gente precisa entender isso. É uma nova fase da vida que a gente precisa ter recurso para viver com boa qualidade, viver com bom nível de bem-estar adequado. Então, o que eu estou falando é, nós precisamos de um plano financeiro para isso. Esse plano financeiro não precisa ser perfeito, a gente pode montar e ir evoluindo conforme for avançando e tal. Mas uma coisa, só para dar uma ideia, Mauro, você sabe o que é o custo da espera? Já ouviu isso? Olha só. Não sei. É o seguinte, imagina que você se responda o seguinte, olha, eu preciso ter de 500 mil reais quando me aposentar. Na data de aposentadoria, eu preciso ter 500 mil reais. Vamos imaginar que você planeja se aposentar com 60 anos, ok? Só para ter uma referência, vamos dizer que o nível de juros você consegue ganhar 1% ao mês, só para dar uma referência. Se você tiver 30 anos se fazendo essa pergunta, ou seja, você tem 30 anos pela frente para poder juntar 500 mil reais quando tiver aposentado, certo? Bom, sabe quanto você vai precisar por mês de depositar para ter esses 500 mil reais a 1% de juros ao mês? Você vai precisar ter 143 reais, ok? Mas vamos dizer que você entrou nessa que nós falamos semana passada, uma realidade atual, né? Que a geração X, por exemplo, não está economizando. E você espere, e de repente você está com 50 anos falando que quer se aposentar aos 60, precisando, né, querendo guardar aqueles 500 mil reais que eu falei anteriormente, nas mesmas condições, 1% de juros ao mês. Sabe quanto que você vai precisar, Mauro? Tem ideia? Quanto? Não. Você, só para lembrar, se você tiver 30 anos pela frente, você precisa depositar por mês 143 reais. Agora, se você só tiver um horizonte de 10 anos à frente, você vai precisar de 2.173. Olha isso. Nossa. Veja. Uhum. É uma diferença, né? Não precisa fazer muita conta, né? De mais de 2.000 reais por mês para fazer a mesma quantidade de recursos, a mesma quantidade de dinheiro que você está falando se você tiver mais tempo para aposentadoria, tá? Isso para dar exemplo. Agora, respondendo concretamente, você perguntou, bom, o que eu tenho que fazer? Bom, primeira coisa, você precisa entender que dentro desse plano, você vai ter, quando aposentado, você vai ter despesas que vão diminuir e despesas que vão aumentar. Por exemplo, questão dos filhos, gastos com casa, com carro, com roupas. Usualmente isso diminui. Mas, em compensação, você vai ter muito mais gastos com saúde, com lazer, compra de presentes para neto, não é verdade? Enfim, vai ter um monte de coisa aí que vai aumentar. Não se baseie em fórmulas mágicas, né? Tem gente que chega e fala o seguinte, olha, é fácil, pense o seguinte, 70%, ou seja, 70% que você gastava antes, você vai gastar depois. Besteira.
Isso não existe, né? Você, como eu disse, tem que se planejar para saber como você quer viver. E só uma dica, viu, Mauro e Ana? Tem gente que acha que responde essa pergunta e planeja o seguinte: quando eu me aposentar, eu vou querer abrir uma pousada na praia. Você quer se aposentar ou quer mais trabalho? Você abrir um negócio na praia, coisa desse tipo, né? Então, é plano real. Olha, eu quero viver desse jeito. Então, para se preparar para isso, primeiro, você tem que entender que você tem que viver modestamente, dentro dos seus recursos, você tem que se preparar com seguro-saúde, você tem que se manter no jogo de investimentos, etc., o máximo que você puder, né? Se você tiver potencialidade, por exemplo, estiver dentro de uma empresa ainda e tiver fundo de pensão, maximiza as suas contribuições mensais. Agora, o plano financeiro, ou seja, onde você vai aplicar, tem que entender o seguinte: tem que ser diversificado, como sempre, tem que ter uma carteira diversificada, mas mais pesada em renda fixa. Não vai ficar apostando o seu dinheiro, não vai colocar o seu dinheiro em renda variável, em ações, 100% da sua carteira para aposentado você vai colocar em ações. Não dá certo. Você pode ganhar muito, mas pode perder muito. E pior, né? Você pode estar perdendo justamente na época de aposentado. Então, você não pode bobear com isso. Tem que ter uma carteira diversificada, mas com uma parte pequena de renda variável. E outra coisa, tem que investir em algo que traga rentabilidade, traga rendimento, na verdade, quando você estiver aposentado. Não adianta, por exemplo, você pensar, eu vou comprar uma casa grande, etc., eu já vou estar preparado para a aposentadoria. Espera aí. Mas uma casa muito grande, acima, às vezes, até do seu orçamento habitual, né? Você vai ter muitas despesas, você vai ter despesa de manutenção, de IPTU, se for um apartamento você vai ter que pagar um condomínio alto e tal. Você tem que se preparar para isso, ou seja, você tem que ter uma carteira de investimento que responda e traga liquidez, traga rendimento mensal para você poder ter dinheiro para o seu dia a dia. Então, pensa num plano de previdência, pensa em aplicações, como eu disse, de renda fixa, com maior liquidez para você poder no seu dia a dia, Mauro. Acho que essa é a base do plano. Eu não sei se você, como geração X, tem mais alguma pergunta, inclusive. Eu até queria saber se eu vou ter a possibilidade de passar minha aposentadoria na Riviera Francesa, mas eu acho que podemos deixar para a semana que vem. Olha, para ser sincero, tem. Tem sim, Mauro. Tem sim. Você é um cara novo, bem de vida e tal, né, com potencial de trabalho, trabalha para burro, que eu sei. Então, é se organizar. A palavra de agora é se organizar e começar a aplicar, começar a colocar dinheiro na poupança, que não me disse, mas de coisas que você entenda que tem que trazer rentabilidade. Não pode investir num monte de coisa que depois chega na aposentadoria e você fala, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho um monte de coisa, mas não tem dinheiro na minha mão para eu pagar a Riviera Francesa, meu barquinho, aquela história toda. Fábio, obrigado por hoje, valeu pelas respostas, até semana que vem. Obrigado a você, Mauro, obrigado, Ana, obrigado a todos, até semana que vem. Até.